Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro e as meninas também, que é o quarto montessoriano. A Cora também adora. O Francisco também, é doido por esse também. tema. Quem sugeriu esse tema foi a Cíntia Gardênia. Ela postou um comentário lá no canal e falou que queria saber sobre o quarto montessoriano, enfim. Então vamos falar sobre o quarto que os nossos filhos têm. Quer falar sobre o quarto? Fala sobre o quarto. Como é que é seu quarto montessoriano? Como é, Cora? Mais ou menos assim, ó. Como é a vida num quarto montessoriano? É livre? Bom, eu já tinha pesquisado sobre isso desde antes de ter a Cora, desde antes de engravidar até. E eu sempre achei muito legal essa metodologia Montessori e fez muito sentido, assim, pra mim. Eu lembro que, não sei, mas sabe quando é uma coisa de dentro? Eu lembro que eu olhava nas lojas, assim, os quartos de criança, de bebê, isso antes de engravidar. Uhum. E sempre achei meio esquisito o berço, sabe? Falava, gente, estranho, não fazia muito sentido pra mim berço. E tinha uma história também que meu pai dizia, eu cresci ouvindo que eu caí do berço com 8 meses. Então também ficou essa história dentro de mim. E aí quando eu descobri essa metodologia Montessori, eu achei genial, achei incrível. Que, enfim, para quem não sabe, né, é a Maria Montessori, que é uma médica italiana que desenvolveu esse método, que é um método, na verdade, de educação, né, também. Que Sim. É você pensar no quarto do bebê pela ótica do bebê e não pela ótica dos pais, né? Assim, colocar o berço, o patrão de amamentação. A maioria dos quartos de bebê são feitos para os adultos, Para os né? adultos, E não para os bebês. Então, eu achei super interessante essa metodologia, então desde também sempre... estimula bastante a autonomia. Sim, na verdade o objetivo é esse, Exatamente. né? Você estimular a autonomia motora e tudo do bebê, pro desenvolvimento dele. Então a gente já fez, desde antes dela nascer, a gente já montou dessa forma. E funciona super bem. Agora que a gente vai vendo, né? Agora que ela tá nessa fase, que a gente vai vendo ela aproveitar, assim, né? Mas... Claro. Eu já tinha lido sobre a metodologia Montessori, sobre quarto montessoriano, antes de engravidar também. Mas eu tinha achado super interessante, mas não tinha me apegado àquilo e determinado que ia ser e tal. Quando eu engravidei, eu não lembrei mais tanto disso, não fiquei pensando mais nisso. E eu foquei tanto em me preparar para o parto e mergulhei tanto na coisa da gravidez que parecia que toda a minha energia estava ali e eu não pensei muito sobre o resto. Essa ficha só foi me cair mais do meio da gravidez para frente, só que eu já tinha montado um quarto tradicional. E aí, que a gente montou cedo, assim, o quarto. E aí eu comecei a me dar conta que aquilo não fazia sentido para mim. Que eu comecei a entrar no quarto e comecei a olhar e dizer, não, mas isso não tem a ver com as minhas outras escolhas, tem uma coisa errada aqui. Não tem mesmo, Carol. Exatamente. Aí eu comecei todo um processo de desfazer o quarto tradicional. Como eu já tinha montado o quarto, é claro que eu deixei um pouquinho, então os primeiros meses ali que ele nem ficava no quarto, né, ficava comigo, eu deixei, né, o quarto como estava, e aí aos pouquinhos eu fui desmontando e transformando o quarto num quarto montessoriano. E foi a melhor coisa do mundo pra ele, assim. Eu coloquei o Francisco no chão e... Eu coloquei o Francisco no chão, colocava ele já no chão, mesmo fora do quarto, enfim. Desde de 3 mesinhos de idade, eu já colocava ele com, sabe, deitadinho. Eu já colocava desde 1 mês. Com 1 mês eu deixava ele em cima da nossa cama, com aquelas coisinhas, né, arquinho e tal. Mas depois, daí eu já comecei a colocar ele no chão mesmo, com o tapetinho e tal. Mas enfim, sempre buscava algum lugar que ele pudesse ter essa liberdade desde bem pequenininho. Tanto que com 1 mês ele já batia em móveis, já fazia todas essas coisas. E rolou essas coisas tudo muito cedo, porque eu percebia que, na verdade, dando espaço para ele, os processos motores aconteciam naturalmente. Naturalmente. E ele era o dono daquele processo, né, na verdade. Porque ele se interessa o bebê se interessa por alguma coisa e ele vai tentar atingir essa coisa, ele vai tentar acessar essa coisa, né? Então isso desenvolve desde uma coisa que a gente só vai ver lá pra frente, que é a imaginação, né? Porque, né, fica imaginando e
tentando entender o que são aquelas coisas, até essa parte motora mesmo, física, né? De você querer alcançar alguma coisa, de superar os seus limites. Então, assim, uma das coisas mais importantes é deixar o ambiente seguro, né? Não ter nada que machuque, não ter nada que o bebê possa, enfim, se machucar. E tá sempre observando, né? Sim, e deixar tudo, porque a cada e tudo fase tem que estar, né, ao alcance da ao criança, né? É, Não pode... tem isso também. Assim, a as cada fases. fase você tem que, assim, eu já tinha, sabe com quem que eu... Os filhos da Petita. Ah, é? Eles tinham um quarto Montessori, eles já estão com 15 anos agora. É. E eu fiquei apaixonada por aquilo, porque eu sempre tive uma agonia do berço. Então, É eu uma também. coisa- Era uma quando eu coisa comecei a horrível. ver o Pra berço, mim eu era achei meio estranho presídio, aquela É, história. é um de- presídio, eu achava né? esquisito. Achava esquisito. Depois, assim, quando já engravidei a primeira vez e perdi, eu já tinha lido sobre o quarto Montessori. Eu falei, é assim que eu vou querer. Então, na minha cabeça não tinha outro. Eu também. Assim foi como o igualzinho. parto natural, assim, a princípio, o quarto Montessori foi. E aí, assim, eu coloquei o espelho, coloquei a barra. A barra eu achei incrível. A barra é incrível. Ah, a A barra é o foi máximo. incrível, É o assim, para o máximo. Otto começar a andar foi assim, É. porque ele se apoiava e segurava e se divertia com Agora aquilo. se apoia Não, e o desde quanto 7 é- meses. e o Desde quanto- antes dela engatinhar, ela já se Otto apoiava também. na barra. É. E o quanto é bacana o espelho também, né, pra eles, assim. O quanto eles se divertem com aquela... com Não é à toa com que essa todos os descoberta. brinquedinhos, assim, de recém-nascido tem Tem sempre um o espelhinho espelhinho lá, né? Porque Exatamente. é uma das Eles, coisas que eles adoram. amam rostos humanos, né? Então, quando eles se veem, antes deles terem a consciência de que são eles refletidos no espelho, eles já se divertem pelo fato de estarem vendo um rosto humano. Então, é muito legal. Agora eu tô começando a sentir a necessidade de estreitar o ambiente onde ele dorme. Que eu tô sentindo que ele já rola demais pelo quarto inteiro. Então, assim, vira e mexe, chega de madrugada, acorda, o menino tá no frio. Mesmo eu botando cobertor pelo quarto, ele tá lá no chão, do lado. E aí a gente tá começando agora a pensar numa caminha baixa, mas já com um pouco de limite Legal. pra ele começar a ter esse limite. Agora faz isso Já também, aconteceu ela vai comigo rolando, de eu só que- chegar no quarto e o Francisco é muito quietinho, assim, ele não chora. Mesmo quando ele acorda à noite, acho que tu até viu que tu tava aí à noite e tu percebeu que assim, o chorinho dele é muito nada, assim, ele só dá uma reclamadinha. E aí eu já sei que ele acordou e eu vou até lá. Um dia desses, o tempo de eu ir até lá, quando eu cheguei, eu abri a porta, ele tava sentadinho, assim, em frente à porta, com a naninha na mão, esperando. Assim, coisa mais fofa do mundo, gente. Quem aguenta? Essa coisa de... Isso é uma coisa até que me perguntam muito lá no meu canal, no meu Instagram, a respeito dessa coisa de dormir, né? A Cora dorme com a gente até hoje, assim. A gente faz uma cama compartilhada desde que ela foi pra casa, desde de recém-nascida. O E... Francisco vai pra nossa cama num determinado momento da noite. a gente... Mas ele sempre começa a noite no quartinho dele. Ela começou a começar no quartinho dela quando ela começou a engatinhar, assim, quando ela começou a levantar e sentar. Mesma coisa. Porque foi eu quando- ponho ela pra dormir, sei lá, umas 8 da noite. mesma coisa com E aí a gente vai comer alguma coisa. E quando ela acorda, quando eu olho pela babá eletrônica, ela já tá sentada. Isso que você falou dali. lendo. Então eu comecei a ficar preocupada. Então agora ela começa a noite no quartinho dela, mas aí eu começo, assim, eu não espero nem ela acordar, assim. Se eu vou pra cama, Você já leva? eu levo. Ah, tá. Não, eu espero ele O acordar. meu eu fui esperando. O que aconteceu Ela não foi quando acorda, eu finalmente ele dormiu a noite inteira. Ele passou a dormir no quarto dele. Aham. E ele passou a gostar de dormir no quarto dele. E aí agora, às vezes eu converso, sinto vem que dormir com a mamãe. Ele fala, não, esse aponta pro quarto dele. Ele gosta do quarto dele. Mas agora, sim, eu sinto que ele fica mais na cama dele. A nossa quero cama um compartilhada acabou de forma natural. Foi Eu sinto que o uma Francisco passagem gosta natural. também. E enquanto eu vejo que ele tá tranquilo lá, eu vou deixando ele lá. Quando eu vejo que ele começa a acordar muito pertinho, que isso já demonstra um pouco de ansiedade, de que ele tá querendo ficar mais perto de mim, aí eu levo ele pra lá. Mas isso geralmente da metade da madrugada pra frente. Pra frente. Até lá, ele fica super bem, sabe? Então, enfim, me distrair. Eu tenho duas coisas, assim, que eu pensei um dia em fazer isso, mas tem duas coisas que ainda não me deixaram fazer. Uma eu comprei uma super babá eletrônica, mas que na minha casa ela tem mau contato, então ela não funciona, você Sim, aí acredita? deixa insegura, né? Então me de deixa deixar lá. insegura, às vezes eu tô lá embaixo e fico assim, ai que saco esse negócio, minha vontade de explodir a babá eletrônica, que eu não vejo.
E então, Vocês assim, têm só telefone Apple? sim. Ah, então não dá. É porque tem um aplicativo Ah, é? que é de outra marca que ele cumpre a função de babá eletrônica. Não, a gente só tem. E a outra coisa é que tá frio demais lá. Então, por mais que tenha até aquecedor, assim, no quarto dela, sei lá, me dá uma agonia, é muito frio, me dá vontade de dormir os três Essa juntos, é uma assim, questão sabe? do quarto Montessori Então, que eu acho me que- sinto insegura, que é por questão do frio. Pois Porque o é. Otto não fica coberto, Não de jeito fica. nenhum. Eu É. sempre tenho que garantir na roupa do Francisco e Pois às vezes, é, eu bom, ele coloco, tem é. ar no quarto dele aqui. Então, às Você vezes, aquece. quando eu vejo que, Eu tô querendo que botar um vai esfriar aquecedor. muito durante a noite, que a gente vê ali na previsão, e até pelo clima que a gente já Pelo clima. conhece, aí eu coloco porque Mas mesmo no aquecedor, assim, é aquele eu ar acho que ele não só liga seguro. quando atinge a temperatura que tu estabeleceu. Uhum. Então, tu coloca ali a temperatura que tu não pois é. quer que caia mais que aquilo. Então isso ainda me deixou meio assim. Então eu acho que quando chegar no verão, por acaso ela já vai ter um aninho, e aí eu vou passar a deixar nesse primeiro sono, e aí ver como é que vai ser. Vai ser uma nova etapa. E eu acho que falando em nova etapa, é interessante também falar sobre isso, que conforme o bebê vai crescendo, a estrutura do quarto montessoriano vai mudando. Daqui a mudando pouco a toda barra já não vai certeza. mais precisar tanto, os Exatamente. beijos. Eu já tô E aí tem o terminando a cantinho de barra. leitura. Esse ele já tem desde o início. É. Ele ama, é um dos cantinhos que ele mais fica no É, quarto, o Otto desde bem pequenininho, assim. É o meu cantinho de leitura, Agora eu botei que na tá sala. grande. Agora eu tô me mudando, então tô pensando já um quarto com outros, né, estímulos para Sim, ele. a gente também Como ele tá já se tá com 1 ano e mudando. 8, Fora os eu vou mudar o apetrechos, quarto né? dele As também. cadeirinhas, agora estou querendo botar aquela a mesinha, cadeira cubo né? que vira mesinha, que você. Então eu acho bastante interessante, assim, para as pessoas procurarem, né? Estimula a autonomia, a educação. É uma coisa legal, né? Bom, é isso, eu acho, né, meninas? Vamos bater palma pro Gente, quarto a nossa Montessori? experiência... A nossa experiência com o quarto montessoriano é a melhor possível, né? Nossos filhos adoram e eu sinto muito claramente a influência disso no desenvolvimento do meu filho. E super recomendo, acho que as meninas também. Também. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui embaixo, comentem, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal e a gente se vê na próxima quarta, tá bom? Até quarta.